E como que é o processo criativo de composição da banda, assim, e o quanto isso mudou com a mudança de alguns integrantes ali? Porque como é que sempre foi e como que hoje é, assim, é um arranjo que sai primeiro ou a letra que sai primeiro, um vai mandando pro outro, vocês sentam numa jam, num estúdio e começam a brincar Não, e isso, não, isso a gente não faz mais. Nunca fez muito, né? Como é que é, assim? E quando eu era com o Oli na banda, ele fazia as músicas, música e letra, ou ele fazia uma base e mandava pra mim, eu escrevia a letra. Eu gostava de fazer a melodia antes, depois escrever a letra, mas isso me limitava, porque eu tinha que escrever dentro daquela métrica, então eu fui aprimorando isso, sabe? De fazer uma melodia base, assim, pra saber onde eu vou cantar, mas não pré-determinar tamanho de frase pra poder surfar na melodia e fazer uma frase, de repente, maior. A frase que eu fiz, ela não precisa estar não precisa ser uma estrofe com 4 frases, ela pode ser uma estrofe com 3 frases maiores. É matemática, então eu comecei a destravar outras formas de escrever. E o Oli fazia música e letra muitas vezes também. O Luciano começou a escrever também quando entrou na banda. Mais música, e eu fazia as letras para as músicas dele. Ele começou a destravar, começou a fazer letra, porque também, quando ele entrou na banda, eu e o Oli já escrevia música, então, quando ele entrou, antes do disco Alguns Quilômetros, ele meio que só fez a base de, se não me engano, a base de Mundo dá Voltas. Para esse disco, depois no próximo ele já começou a compor mais. Esse sistema de jam, quando a gente entrou na gravadora, a gente fez esse sistema de jam aí, porque a gente precisava meio que entregar rápido o disco. A gente tinha acabado de lançar o Independente, tanto é que a gente regravou 7 músicas. Já no segundo disco, no segundo da gravadora não chegou a hora de recomeçar. O Luciano já escreveu mais. Desconfio, Sonhos e Planos, outras músicas. Teve o Koala também que ajudou. Né? Então... Koala escreveu do Reitinho. Escreveu alguns sucessos, né? Escreveu O Minuto para o Fim do Mundo, é dele. O Irreversível... O Minuto para o Fim do Mundo é dele? É dele. A letra dele e a música do Oli. E aí, cara, hoje em dia a gente compõe, eu e o Luciano. Hoje em dia eu já faço diferente, como foi nesse disco, no Rio em Frente. Eu venho escrevendo várias coisas, tipo, sem melodia, sem nada. Pensamentos, coisas que... Às vezes eu tô vendo um filme, paro o filme, escrevo alguma coisa. De repente, coisas que a gente tá conversando aqui, mano, eu vou refletir, depois escrevo alguma coisa. Pô, já E depois eu mando pra ele. Depois eu mando pra ele, ele bota a música em cima, dá uma lapidada no texto. E ele faz assim, hoje em dia ele faz a música e letra já dele, né? E eu faço, as que ele faz minha, é mais ou menos isso que eu mando o texto pra ele, que foi nesse disco. Eu tenho feito bastante música, como eu fazia com o Oli, faço com o Fio agora. O Fio faz muitas bases, e eu pego as bases dele e começo a escrever em cima das bases dele. Então fica bem legal, tá bem variado o jeito de compor. E deu uma mudada, né, sonora, esse último disco, assim. Eu achei, cara. Achei um hardcore mais rápido. Mas as letras mais sincadas, assim. Não sei. Elas são cotidianas ainda, mas elas são mais... O CD parece um CD mais rápido, eu senti, assim. Sim, ele é... Não sei se é porque entrou o Daniel na bateria. Sim, faz toda a diferença. O Daniel e o Ali também são... Essa formação ela consegue ser explorada de outra forma, né? Com bateria e baixo, você pode muito sincado, muito, sem limites de criação. Então isso não limita a gente na hora de compor. Você pode fazer uma música pensando no que ele vai fazer no baixo, que é o que o Luciano vem fazendo. E o Fio também, quando eu faço as músicas com ele, o Fio é muito técnico, muito. Então destravou coisas na minha cabeça que, por conta desses caras que eu componho, então isso reflete na sonoridade do disco, né? E a relação hoje, assim, tipo, porque, cara, a gente sabe que quando a gente vai estudar qualquer história de qualquer banda, ainda mais banda que muitas vezes faz turnê seguida e tudo mais, cara, assim, deve ser desgastante pra caralho, né? A gente teve aqui com o Nando Reis semana passada, ele falando. Não, ele falou, da relação dos Titãs. Do que a família, né? Exatamente. E se desmontou, depois teve o reencontro. Muita loucura também, né, mano? Então, cara, como é que é, assim, pra manter... A gente passou da fase de loucura num momento bom, assim. Que a banda tava muito bem, né? Funcionada. Depois teve um momento ali meio conturbado, quando a saída do Oli, né? Quando ele saiu da gravadora. Mas a gente também já tava mais adulto,
cabeça mais no lugar, entendeu? Mais profissional. Hoje em dia a gente é uma banda completamente profissional. Assim, não digo no sentido da palavra de ser uma coisa mecânica, como você tinha perguntado antes. Uma empresa mesmo. Não isso. Não tô falando do administrativo. Do administrativo, sim, com certeza. Eu digo de ter o feeling de banda ainda. Sempre teve isso. De palco, mano, banda no gás, no palco, curtindo o show. O isso, palco, mano, vocês são foda, mano. Isso a gente adora, tá ligado? A gente adora o palco. Eu e o Luciano, que somos mais velhos ali, é o que a gente linha de frente da parada, a gente tem muitas divergências, mas a gente contorna isso conversando, sabendo o melhor caminho, com argumentos, que é importante, uma relação de muito respeito. Já teve, lógico, discussões, sempre vai ter, mas a gente ninguém impõe nada, a gente... Você fala, não quero fazer isso, por que você não quer? Pô, fala aí, quero te entender. Daí a gente entra no consenso, às vezes acaba não concordando, às vezes ele acaba aceitando uma parada que também não concorda, mas a gente leva a banda, no geral, de uma forma muito... com muito respeito e muito diálogo. Mas quando eu falo profissional, que a banda tá... todo mundo sabe o que tem que ser feito e cada um explora o melhor de si. Sabe? E tipo... E sempre foram condições iguais pra todo mundo desde o começo, assim? Porque outras bandas tiveram problemas com isso. No começo foi, né? Depois foram saindo. Aí vai mudando um pouco. Mudando o quadro. Entendi. E aí, assim, uma coisa que eu queria saber também é o seguinte: eu vi você falando sobre a cena do Japinha lá no programa do Rafinha Bastos. E aí, como você já falou isso várias vezes, eu nem vou te perguntar, mas eu queria te perguntar uma coisa que eu nunca te vi falar sobre isso, que é o seguinte: no dia que ele saiu, que vocês tiveram a reunião lá e tipo, ali ficou definido que vocês iam por um outro caminho, foi um dia que na sua cabeça era irreversível? Tipo, ou era algo que, mano, talvez seja um passo agora, mas que o futuro possa retomar e tal? Porque de fato é uma coisa que eu imaginei que fosse ser reversível e com o tempo acabou não sendo, assim. Prefiro olhar pro pós, mano. A gente... Essa formação é a melhor que a gente teve. Prefiro olhar de uma forma positiva e não que ficou pra trás, não, sabe? Formação atual, se diz? Formação atual, ela, mano... Puta, mano, Sentido de quê? De broderagem mesmo? Não, também, mas de execução, mano. Tipo, quando eu tô no palco, eu chamo... Isso é química, não é um melhor que o outro, não, tá? Tipo futebol, velho. Bagulho, mano, encaixou de um jeito, cara, que... Sabe? Isso aí interferiu nas decisões da banda, né? Como eu te falei, hoje é eu e o Luciano que toma a linha de frente das coisas e é mais fácil lidar só com uma pessoa, entendeu? Então, quando acontece uma mudança desse peso, mano, acho que prefiro não olhar não pensar nisso, sabe? Deixa rolar. Pode crer. Cara, isso... Mas é que eu tô muito feliz com essa formação, mano, entendeu?